Pois bem, então, meus amigos, nós vamos fazer aqui o nosso vídeo concludente acerca desse tema intrigante, né? Sobre imortalidade da alma e inferno de fogo, né? Se você assistiu todos os vídeos anteriores, aí você percebeu que esses ensinos realmente não estão na Bíblia, né? Não há nada que comprove na Bíblia que o ser humano tem uma alma imortal, um espírito, e muito menos ainda que ele é castigado após a sua morte em qualquer tipo de inferno aí, tá? Mas eu deixei inclusive para o final, tem uma situação que causa aí, né, causa um rebuliço pelo menos, para tentar entender essa história, se é verdadeira ou não. Que é o caso de Lucas, o relato de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31, né? Onde fala ali da parábola do rico e Lázaro. Estou usando essa versão que ela tem as letras grandes e facilita para a gente poder visualizar melhor, tá? Então, essa passagem, ela é lida e usada com muita frequência, de maneira maciça, para tentar provar a doutrina da imortalidade da alma e que essas almas de pecadores estão em castigo em algum submundo de fogo e tormento. Será mesmo? Será que a Bíblia realmente ela condiz com isso? Será que Jesus quis trazer essa mensagem nesse sentido aí para alertar as pessoas do perigo, né, de desobedecer a Deus e serem castigadas no inferno de fogo? Né? Ou isso aqui se trata apenas de uma ilustração? Né? E Jesus queria trazer uma lição por meio dessa ilustração para seus ouvintes na época e para nós hoje que estamos lendo a palavra de Deus. É isso que a gente vai detalhar para vocês aqui. Tá? Então eu não vou chegar a ler o relato, porque senão fica muito... Isso aqui daria 1, 2 horas de dissertação brincando. Só vou levantar alguns questionamentos aqui, em cima desse relato, né, sobre a questão da literalidade disso, se é real ou não. De acordo com as pregações que eu já ouvi falar de pastores evangélicos, teólogos que defendem que isso aqui realmente é real, até porque fala o nome do personagem, né? Mas não fala o nome do outro, gente. Fala, Jesus sempre fez ilustração, nunca falou o nome da pessoa, mas aqui ele falou o nome, então é um caso real. Mas por que ele não falou o nome do rico também, se é real? Ele teria que ter dito o nome do rico, não é? Como que diz o nome de um, não diz o nome do outro? Então isso não é desculpa, né? Então, para aqueles que defendem a literalidade, isso aqui como sendo um fato real, eu já ouvi pregações que segundo esse relato, todo mundo que já viveu e morreu, entendeu? Depois que morreu, ou ele foi para o lado do Hades, né, que é a mesma coisa que Seol, lugar de fogo e tormentos, temporário, e depois de um tempo vai ser tirado daqui e lançado lá no lago de fogo, lá no juízo, e lá sim vai ter o derradeiro castigo, né, junto com o corpo, porque aqui é só o espírito, ou ele está no seio de Abraão, que é uma espécie de céu. E tem um detalhe, um pertinho do outro, viu? E tudo debaixo da terra, tá? Olha só, tudo debaixo da terra. Né? Isso tá mais para mitologia do que para a Bíblia, né, gente? Tá? Um céu debaixo da terra recebendo as almas de pessoas que Deus recompensou, entendeu? E vendo, né, os outros, né, seus amigos, os seus conhecidos, os seus parentes do outro lado. Olha lá, sendo castigados. Debaixo da terra, um céu debaixo da terra. Gente, é muita mitologia, né? Haja imaginação, né? Tem lógica uma coisa dessa, né? Então, se isso realmente for literal, você vai ter que concordar que não apenas esses dois aqui, mas toda a raça humana de Adão para cá, ou está com a sua alma sofrendo no inferno, ou está com a sua alma no céu. Num tipo de céu ainda, né? Os dois aqui, pelas instruções das religiões aí, são temporários, né? Você tem que concordar. E tem um detalhe, eles se conhecem e eles se comunicam. Então fica um pertinho do outro assim, a ponto deles se verem e se conhecerem. Agora vamos trazer isso para uma realidade maior ainda. Imagina em algum tempo passado, se coloca no lugar, por exemplo, de um pai ou mãe, coloque a época que você quiser, né? Uma família distinta que criou um filho com muito amor e carinho, bons princípios, bons modos, conselhos, etc., exemplo, né? Mas esse filho, por algum motivo, não quis saber de seguir os conselhos dos pais, né? E muito menos ainda de seguir a Deus. Aí todos eles morreram. Aí agora está a alma do pai e da mãe vendo o filho do outro lado sofrendo castigo com fogo e tormento.
Ou vice-versa, talvez o filho do lado de cá vendo o pai ou a mãe do outro lado, ou o seu irmão do outro lado, lá passando por isso porque rejeitou servir a Deus. Isso entra no teu coração? Isso entra na tua cabeça? Claro que não, gente. Não entra na nossa cabeça. Você imagina que Deus criaria esse tipo de situação, propiciaria esse tipo de situação para a sua criação? Consegue imaginar que Deus faria isso? O Deus de amor, Jeová, e seu Filho Jesus, criaria uma coisa tão absurda como essa? Não tem lógica, não tem o menor sentido. Né? Só colocar só uma meia dúzia de neurônio para funcionar, que você vai ver que isso não tem sentido. É claro que aqui se trata de uma ilustração, né? Uma ilustração que a gente vai mostrar no final o que Jesus queria ensinar com isso aqui. Tá? Até porque os judeus, né, que eram os primeiros cristãos, todos esses, por um período de 2000 anos, e antes dos judeus havia outros servos de Deus, não judeus, eles nunca acreditaram na imortalidade da alma, em vida pós-morte, e muito menos ainda em castigo pós-morte, tá? Então, de uma hora para outra, Jesus faz uma ilustração dessa aqui, se fosse real, obviamente que eles ficariam espantados, mas nós nunca ouvimos falar isso, né? Nós nunca ouvimos falar sobre isso, né? Então, o que Jesus quis trazer aqui realmente era uma lição por meio dessa ilustração. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, né? Se for literal, então você há de concordar que esse rico ele está sofrendo até hoje, a família dele está vendo ele sofrer, né? Pessoas distintas que morreram, pessoas boas distintas que morreram, estão vendo seus filhos, seus parentes sofrendo do outro lado, entendeu? E não importa a época que aconteceu. E tem um detalhe, hein? Todo esse sofrimento é temporário, porque vão sair de lá ainda um dia para depois ser castigado definitivamente com fogo e tormento no lago de fogo, né? Que se entende como sendo literal nas pregações, nas interpretações religiosas aí afora. Olha só, que Deus de amor faria isso, gente? Um Deus de amor criaria uma coisa tão absurda, né? Tão horripilante como essa? Não tem lógica, né? Um pai não pode ver um filho dar um espirro, né? Que já fica preocupado, está doente, né? Imagina agora vendo o filho sendo castigado depois de morto. Só para vocês terem uma noção, que é coisa que não entra no coração, é inconcebível, né? Muito bem. O que tinha fogo de verdade mesmo, gente, no passado, era a geena. A geena sim tinha fogo. O que é a geena? Já expliquei para vocês, né? A geena é a palavra grega que vem de gená, que vem do grego gei, ben, non, significa vale dos filhos de Enom, tá? Nos dias de Jesus tinha fogo lá, hoje não tem, porque já foi recuperado. Tinha fogo. E por que Jesus usou a geena? Jesus usou a geena para ilustrar a destruição completa e definitiva daqueles que se recusam a servir a Deus, ou são hediondos e não se regeneram, né? Então eles sofrerão a destruição completa às mãos de Deus. Obviamente que não tem volta, a geena não tem volta, né? Mas o que os adeptos, né, da doutrina do inferno do fogo fizeram? Ó, não tem inferno de fogo na Bíblia, mas nós vamos colocar. Então, a grande maioria dos tradutores no decorrer da história fizeram o seguinte: tiraram a palavrinha geena, que significa vale de Enom, e botaram inferno no lugar. Não existe inferno na Bíblia, mas a gente vai colocar, e as pessoas vão acreditar nesse inferno agora. Tanto que você pega uma Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora e muitas outras aí, e você vai ler inferno no lugar de geena. E qual a relação da palavra inferno com a palavra geena? Nenhuma, nem gramatical nem teológica. Mas, no entanto, as pessoas veem ali, passam a acreditar porque está ali e acham que está certo. Totalmente errado, gente. Totalmente errado. Então as pessoas são enganadas, né? Seduzidas a essa mentira, entendeu? Por manipulação de seus líderes. Aí escuta uma pregação, às vezes, né, de um pastor renomado aí, usando também a parábola rica. Olha o que está dizendo aqui, né? Ó, você tem que escolher, hein? Você quer ficar com o rico ou você quer ficar com Lázaro lá? Tem que escolher, entendeu? Olha a vida do rico lá como tá, né? Você quer esse destino? Entendeu? Amedrontando as pessoas com uma ilustração que Jesus estava fazendo. Será que tem sentido, gente, acreditar que isso aqui é verdadeiro, é real? Claro que não tem lógica, tá? Só na mitologia grega que acontecia esses castigos aí, mas para o povo de Deus no meio cristão, não, tá bom?
Outra coisa que a gente quer destacar, o que seria esse tormento? Algum pergunta, mas está falando do tormento, né? Está falando do tormento. O tormento aqui é esse sentimento de raiva, né? Que os fariseus sentiam sempre que tinham um embate com Jesus Cristo, obviamente, eles perdiam esse embate e eles ficavam cada vez mais enfurecidos, né? Então eles eram atormentados pela exposição que Jesus Cristo fazia, né? Contra as suas crenças e suas ações. Aconteceu a mesma coisa com Estevão. Atos 7,54 fala que eles ficaram enfurecidos e rangiam os dentes e se arremeteram contra ele a ponto de matá-lo a pedradas, né? Então esse tormento aqui se refere à raiva, ao nervosismo pela exposição, né? Pela conduta deles, né? Pelas ações dele naqueles dias. Ao invés de se tornarem realmente genuínos seguidores de Jesus, fizeram justamente o contrário. Mataram aqueles que tentaram seguir Jesus Cristo naqueles dias, né? Perceberam? Então está aí, né? Outra coisa interessante, que Seol e Hades, biblicamente falando, se equivalem. São termos hebraico e gregos que se equivalem, como o destino dos mortos, né? Se o Hades é um lugar de tormento e fogo, o Seol também é. E Seol ocorre 66 vezes no Antigo Testamento. Presta bem atenção. 66 vezes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento abrange 3/4 da Bíblia e aproximadamente 4.000 anos de história, de Adão até Jesus Cristo. Se o Seol é um lugar de fogo e tormenta, assim como o Hades, porque os dois se equiparam, eu gostaria que alguém me apresentasse um único texto apresentando um personagem no decorrer da história que pecou e que a alma dele está sofrendo no Seol, fogo e tormenta. Porque os dois se equivalem. Nós fizemos vídeo aqui mostrando que é totalmente o contrário, né? De inatividade. Então fica claro que Jesus Cristo apenas pegou essa palavra Hades emprestada, entendeu? Daqueles dias, para ilustrar apenas o destino dos mortos, não no sentido da mitologia, da crença mitológica, né? Porque nenhum deles, nenhum servo de Deus no passado acreditava nisso. Então essa palavra só foi prestada para dizer o mundo invisível e o mundo dos mortos, apenas isso. Ok, gente? E quem era aqui o rico então? Quem era Lázaro? Agora fica mais fácil da gente entender, né? Se você ler o versículo 14, ali fala assim, ó, os fariseus que eram avarentos, ouviam isso e mofavam de Jesus, zombavam de Jesus. Ó, já identificamos o rico aí. Quem que era o rico, então? O rico eram os fariseus, né? Então o rico aqui, ele representou aquela classe farisaica, né? Miserável, que dava apenas migalhas espirituais ao povo, ao invés de dar instruções completas e verdadeiras. Inclusive serem os primeiros exemplos a seguirem Jesus Cristo, né? Eles não fizeram isso, fizeram justamente o contrário. E Lázaro? Lázaro representa quem aqui, o mendigo aqui? Ele representa a classe dos judeus, que era menosprezada por essa classe dos ricos aqui. Só que agora teve uma inversão, né? Teve uma inversão. Esse mendigo chamado Lázaro, que representando os judeus, que eram menosprezados, passaram a aceitar Jesus Cristo e as verdades pregadas sobre Jesus. E passaram a ter o favor de Jeová e de Jesus, como se estivesse no seio de Abraão, ou o favor, né? O Abraão maior, que seria Jeová, como se estivesse no favor de Jeová. Passaram a ter o favor de Jeová por aceitarem as pregações de Jesus Cristo. Enquanto aquela classe farisaica, rica e miserável, cada dia que passava ia de mal a pior, né? Então houve uma inversão de papéis ali, entendeu? Agora, os menosprezados eram favorecidos, como que estão no seio de Abraão, simbolicamente falando, e aqueles ricos que se achavam, se gabavam, agora eram desprezados, né? Apenas isso, gente. Não tem nada de castigo e sofrimento pós-morte, né? Até porque os judeus nunca acreditaram nessa baboseira aí, né? Hoje tem muitos gregos modernos aí, na atualidade, na cristandade, tentando defender as mitologias do passado, né? Mas isso não se encaixa na Bíblia, tá? Eu espero que esses vídeos cheguem ao máximo possível de pessoas e possam ajudar as pessoas a se afastarem, né, dessas mentiras propagadas pela religião e venham servir o Deus verdadeiro, Jeová e seu Filho Jesus Cristo.